Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Rafael Campos e essa aula faz parte do conteúdo que eu ministro na disciplina de Instalações Hidrossanitárias 1 do curso Técnico em Edificações do IFSC de Santa Catarina. Essa aula vai ter como objetivo apresentar o método de dimensionamento das tubulações, parte 1. Então, vamos falar sobre um primeiro resgate do conteúdo que foi apresentado na semana passada com a turma. Depois, a gente vai falar sobre o exercício de aplicação desses conceitos teóricos que foram abordados e, no final, apresentaremos as referências. Então, vamos começar pelo resgate. Na semana passada, a gente falou sobre o dimensionamento das tubulações. As tubulações elas são dimensionadas por um cálculo de trecho a trecho para projetar sobre o aspecto mais econômico possível. Ou seja, a gente vai dividindo as tubulações em pedaços e vai calculando qual é o dimensionamento de cada uma dessas partes. Além disso, nesse dimensionamento, é necessário definir para cada trecho alguns parâmetros, que são a pressão, a vazão, a velocidade e a perda de carga. A gente vai falar sobre cada um deles agora. O que é a pressão, né? A pressão é a força com que a água chega no ponto que ela deve ser utilizada. A NBR 5628 de 98, que fala sobre os projetos hidrossanitários, recomenda que em qualquer ponto da rede exista a pressão estática máxima de 400 kPa ou 40 MCA, que são 40 metros de coluna d'água. Isso é para que funcione da maneira correta os equipamentos, né? Acima de 40 kPa ou acima de 400 kPa ou acima de 40 metros de coluna d'água, é necessário prever, então, alguns equipamentos de redução de pressão, certo? Além disso, a pressão estática é a pressão quando o sistema está fechado. E aí nós temos também a pressão dinâmica, que é quando existe escoamento. E aí, nesse caso, a NBR define o mínimo de 10 kPa ou 1 metro de coluna d'água, no geral, para qualquer ponto. Além disso, 5 kPa ou 5 metros de coluna d'água na caixa de descarga e 15 kPa ou 1,5 metro de coluna d'água em vasos sanitários que tenha válvula de descarga, certo? Com relação à vazão, a NBR 5628 vai estabelecer algumas vazões mínimas para cada ponto de utilização. Isso significa o quê? Que deve ter uma quantidade suficiente de pressão e de água para que seja possível a utilização, então, do vaso sanitário, do chuveiro, das torneiras e assim por diante. Essa vazão vai relacionar ao consumo que se dá nesses locais. E esse consumo pode ser o máximo possível ou o máximo provável. O máximo provável, que se dá pela letra K, e é definido em litros por segundo, né? Ele é mais usual, então, nos projetos. Por quê? Né? Por razões de economia, é usual que a gente estabeleça um consumo provável, uma demanda simultânea de menor quantidade do que a máxima possível, né? Isso significa que a gente considera que é muito raro que a gente vá usar todas as torneiras, todos os vasos sanitários e todos os chuveiros na sua capacidade máxima. Então, por isso, a gente utiliza essa fórmula que reduz, então, o valor dos pesos totais por 0,3, né? Então, para encontrar a vazão, somam-se os pesos relativos referentes aos aparelhos sanitários nos trechos de tubulação. Então, a norma vai definir, né, que os pesos relativos são estabelecidos empiricamente em função da vazão de projeto. E existe uma tabela que eu vou mostrar para vocês agora, A1,
que vai indicar, por exemplo, que uma bacia sanitária vai precisar de vazão de 0,15 litros por segundo e peso relativo de 0,3. Já uma bacia sanitária de válvula de descarga, com válvula de descarga, vai precisar de uma vazão de 1,7 e o peso relativo vai para 32. E aí a tabela vai especificando cada uma dos aparelhos sanitários. Depois que eu identifico, então, todos os pesos e esses trechos, eu vou tentar buscar o diâmetro das tubulações que deem a capacidade dessa vazão. Então, para encontrar esse diâmetro, com base nesses pesos, deve-se utilizar esse normograma de pesos, vazões e diâmetros que vocês estão vendo aí do lado. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente vai ver as vazões, aqui a somatória dos pesos e aqui o diâmetro indicado para a tubulação, neste caso de demanda. E aí a leitura, né, é daqui para cima, depois continua daqui para cima, depois continua daqui para cima, certo? Muito bem. Com relação à velocidade, trata-se então da força do deslocamento dos líquidos dentro da tubulação, certo? A velocidade do escoamento é limitada em função do ruído e da possibilidade de corrosão. E para controlar o golpe de Ariete, a gente precisa considerar que exista uma velocidade máxima que esse líquido atinja dentro da tubulação para que, por exemplo, quando esse líquido encontra algum ponto de resistência, que pode ser, por exemplo, um aparelho sanitário, um registro ou uma mudança, né, de sentido, que esse golpe de Ariete não gere algum dano, né? Que pode causar, por exemplo, vazamentos ou a quebra mesmo de equipamentos. Então, a NBR 5628 recomenda que a velocidade máxima da água seja de 3 metros por segundo em qualquer trecho da tubulação. Tá? E a velocidade vai ser medida em metros por segundo, relacionado então ao diâmetro nominal em metros da tubulação. E para encontrar a velocidade, a gente usa essa fórmula de 14 vezes a raiz quadrada do diâmetro nominal. Para encontrar a velocidade no trecho de cada tubulação, a gente vai usar essa fórmula aí. V é igual a 4 vezes 10 ao cubo, vezes Q, que significa vazão, vezes π, vezes D elevado a menos 2, onde D é o diâmetro nominal. Essa fórmula ela é bastante extensa, mas a gente vai disponibilizar para vocês isso na planilha, no final da aula, já formatado. Nessa primeira parte da aula, a gente vai explicar só como calcular, de uma forma geral. Na outra aula, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a inserir essa fórmula no Excel. Mas de primeiro, eu vou passar essa fórmula já pronta para vocês no arquivo base. Muito bem. E além disso, a gente também tem que considerar a perda de carga. Como é que se dá a perda de carga? Ela se dá ao longo da tubulação, ou quando existe mudança de sentido na tubulação, ou quando existem registros, por exemplo. Então, a perda de energia que o líquido vai despender para escoar, ela pode ser localizada ou distribuída, né? A perda de carga pode ser distribuída quando ela se dá ao longo da canalização, pela própria resistência que o líquido encontra com as paredes da tubulação, por exemplo. Então, essa perda ela vai ser determinada pela fórmula de Flaman. A perda de carga localizada ela vai ser pontuada e ocasionada pelas peças, tais como conexões, registros, etc. E ela vai ser determinada em tabelas, em função do material utilizado. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo da perda de carga distribuída e a análise
pelo ábaco de Flamand. Então, imagina que a gente tem aqui em cima esse caso, né? Uma tubulação que começa no ponto A, vai até o joelho, passa por um registro e chega até o ponto B, sendo que a extensão dela é de 5 metros lá em cima, 6 metros aqui e tem um joelho de 90 graus lá. Então, lá em cima a gente tem a vazão de 0,95, que depende do equipamento, e o diâmetro da tubulação é 40 milímetros. Então, pelo ábaco de Flamand, a gente vai encontrar esses pontos ali. Nós vamos encontrar aqui, então, onde está o diâmetro da tubulação, nesse caso é 40, e depois aqui o Q, né, que é a vazão 0,95. Traçando uma linha direta, a gente consegue encontrar aqui, então, o V em metros por segundo, que é a vazão, e o J, que é a perda de carga distribuída. Tá? Então, a partir deste encontro, né, dos dois, a gente consegue definir, né, um valor de referência aqui para que a gente possa, então, multiplicar este valor da perda de carga distribuída pelo valor total da extensão, que nesse caso é 5 metros mais 6 metros, certo? E aí a gente tem uma perda distribuída de 0,605 metros de coluna d'água, neste caso específico. Essa fórmula aqui e esse ábaco é só para vocês entenderem de onde ela vem. Ela também vai ser distribuída para vocês na planilha de Excel já configurada. E depois eu também vou ensinar vocês na próxima aula como calcular. Muito bem. E a perda de carga localizada? Bom, aí existe uma tabela. Duas tabelas, aliás, dentro da NBR e que foram combinadas nessa tabela que a gente está vendo aí do lado. Então, a gente vai entender quais são as peças que existem dentro do meu sistema. Mas, para saber isso, primeiro eu tenho que considerar qual é o diâmetro nominal, então, da tubulação. E aí, no nosso caso, a gente viu aqui embaixo, né, que o diâmetro é 40 milímetros. Então, destacamos toda a coluna de 40 milímetros. E quais são as peças que a gente tem? Ora, temos um joelho de 90 e temos um registro de gaveta. Então, a gente sabe que a perda de carga do joelho é de 3,20 metros e do registro de gaveta 0,70. Então, a perda total é 3,2 mais 0,7, que dá igual a 3,9 metros de perda de carga localizada. Isso significa que a perda localizada somada com a perda de carga distribuída dá esse cálculo que a gente está vendo aí embaixo. Então, 0,6605 mais 0,2145 dá igual a 0,8195 metros de coluna d'água. E aí, eu estou disponibilizando para vocês, só para simples conferência, algumas tabelas, né? Como, por exemplo, a velocidade de vazão máxima, que pode ser encontrada em cada ponto, os diâmetros mínimos dos subramais, indicados pela norma, e a pressão mínima nos aparelhos sanitários. Lembra que a gente já falou isso lá no começo, né? O mínimo vai ser 5 kPa para a caixa de descarga e 10 para a maior parte de todos. Muito bem. E também vale lembrar alguns parâmetros hidráulicos que a gente vai usar. A vazão, que é litros por segundo ou metros cúbicos por altura, por hora, velocidade, que é metros por segundo, perda de carga unitária, que é metros de coluna d'água por metro, perda de carga total, que é metro de coluna d'água ou quilopascal, kPa, e a pressão, que também pode ser kPa.
Além disso, vale a pena a gente lembrar isso que está anotado aí embaixo, né? Que 1 kPa é igual a 1 metro de coluna d'água e 1 metro de coluna d'água é igual a 10 kPa. Muito bem, e agora vamos para o exercício propriamente dito. O exercício é verificar a pressão nos 9 pontos de utilização de um projeto hidráulico com base nessas definições, então, da NBR 5628 de 98. Então, vamos ver como que é o nosso projeto? Ele tem essa cara aí. Então, tem uma caixa d'água lá em cima com 2.000 litros de capacidade e ela vai distribuir para um lavabo, para um banheiro, para um serviço e para uma cozinha. Muito bem. Então, o primeiro passo para a gente começar a calcular é identificar os pontos de consumo e os trechos da tubulação. Eu preciso saber o que ela vai abastecer. E aí, a gente vai identificar, então, o vaso sanitário do lavabo como ponto 1, a pia ou lavatório do lavabo como ponto 2, o lavatório do banheiro como ponto 3, o vaso sanitário do banheiro como ponto 4, o chuveiro como ponto 5, a máquina de lavar roupa como ponto 6, o tanque como ponto 7, a máquina de lavar louça como ponto 8 e a pia da cozinha como ponto 9. A partir daí, a gente vai dividir, então, a tubulação em trechos. Lembra que eu falei lá no começo que a gente usa os trechos para facilitar o cálculo? Então, a gente vai começar nomeando o ponto da saída da água da caixa d'água como ponto A até o ponto B, onde se dividem os abastecimentos. Então, a gente tem o barrilete do ponto A até o B, e aí depois vão dividir duas colunas de água fria. Uma que vai levar lá para a área de serviço e a outra que vai levar para os banheiros. Então, ali vai ser um ponto de divisão de trecho. Depois, onde a coluna de água fria se divide de novo e vai abastecer o lavabo e o banheiro, a gente também entende que começa um trecho novo. Então, por isso, ali vai ser ponto C. Depois, a gente tem o ponto D, onde o ramal vai se dividir em 2 sub-ramais para abastecer o vaso sanitário do lavabo e o lavatório do lavabo. O ponto E vai ser a divisão do sub-ramal dentro do banheiro, que se divide para abastecer o lavatório do banheiro. Depois o ponto F, que se divide entre o sub-ramal que vinha antes do ponto E e vai se separar uma tubulação para abastecer o vaso sanitário do banheiro e o resto da tubulação que leva até o chuveiro. Além disso, nós temos o ponto G, que fica lá em cima, na coluna de água fria, que divide o ramal para a área de serviço e para a cozinha. O ponto H vai ser a divisão do subramal, que vai abastecer a máquina de lavar roupa e o tanque. Exatamente. Depois, a gente tem o último ponto I, que vai ser a divisão do subramal, que abastece lá na cozinha a máquina de lavar louça e a pia. Muito bem. No segundo passo, nós vamos agora selecionar os trechos até os pontos a serem calculados. Nessa parte da aula, nós vamos fazer então o cálculo do trecho que abastece o vaso sanitário dentro do lavabo, que vai ser o nosso ponto 1. Então, o trecho vai ser saindo da caixa d'água, no ponto A, levando até o ponto 1, e o trecho que abastece até o lavatório também do lavabo. Então, saindo do ponto A na caixa d'água até o ponto 2 no lavabo. O terceiro passo vai ser dimensionar os pontos de consumo, porque agora a gente precisa saber então o quanto de água vai ser necessário para que depois a gente pense no diâmetro das tubulações.
Então, a gente precisa relembrar agora quais são esses consumos. Então, lembra que a gente apresentou no começo da aula a tabela A1, que fala dos pesos relativos nos pontos de utilização, identificados em função do aparelho sanitário e da peça de utilização. Então, eu já fiz um recorte aqui só das peças que nós vamos precisar. Então, vocês vão ver que o vaso com caixa é indicado na tabela que o peso relativo dele é de 0,3. Né? Então, tá aqui, né? Bacia sanitária com caixa de descarga, ok? O lavatório também tem peso relativo 0,3. Então, a gente sabe que no lavabo vai se somar o peso 0,3 do vaso, 0,3 do lavatório. Nós temos, então, o total de necessidade para abastecimento do lavabo de 0,6. Em sequência, nós vamos avaliar o lavatório 0,3, né? O ponto 0,3. E aí, esse peso vai ser o mesmo. Então, também é 0,3. O vaso, também com caixa acoplada, peso 0,3 no banheiro. E agora nós temos o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, vocês também podem ver na tabela aqui embaixo, que o peso relativo é de 0,1. Isso significa que todos os equipamentos do banheiro somados vão dar 0,3 mais 0,3 mais 0,1, 0,7 de peso no banheiro. Na área de serviço, nós temos uma lavadora de roupas, que é identificada como ponto 6, e tem peso relativo de 1. O tanque, que é o ponto 7, tem peso relativo 0,7. Então, 1 mais 0,7 soma a área de serviço, peso total 1,7. Na cozinha, nós temos a lavadora de pratos, que é o nosso ponto 8, e o peso relativo dela, segundo a tabela, é 1. Somado a pia, que tem uma torneira elétrica. E aí, ela é o nosso ponto 9 e o peso relativo dela é 0,1. Então, somado os dois equipamentos, a cozinha tem peso relativo de 1,1. Então, agora, somando todos os ambientes, nós vamos ter um total de 4,1 de peso necessário para o consumo de toda a minha rede de abastecimento, certo? Agora, a gente vai pré-definir os diâmetros das tubulações a partir desses pesos que a gente levantou. Então, lembra que a gente tinha esse ábaco ali? Agora, a gente vai dar uma olhada geral e pensar quais vão ser os diâmetros das tubulações. Mas agora, a gente faz a lógica ao contrário. A gente começa do mais espesso, pensando que, junto da caixa d'água, ali no reservatório, nós precisaremos ter um diâmetro maior, porque a água que vai passar por ali vai abastecer todo o sistema. Então, o diâmetro do barrilete é o maior de todos. O peso que a gente vai utilizar é o peso total, porque pelo barrilete passa a água toda da casa. Então, como peso total, vocês vão ver que nós temos 4,1 de soma dos pesos. Que ali, ó, se a gente vai avaliar do ponto de vazão para onde ela puxa, a tubulação pode ter 32 de diâmetro nominal ou 25. Então, a gente vai adotar 25. Na cozinha, a tubulação precisará ter diâmetro de 25, porque o peso total é de 1,1. Na área de serviço, 1,7 de peso total. Isso significa que, trazendo para a tubulação, ela também vai ficar entre 20 e 25, a gente vai adotar 25. E aí, para o banheiro, o peso total é de 0,7. Então, se a gente olha ali no ábaco, 0,7 vai trazer para a gente a sugestão de diâmetro 20 da tubulação.
E depois, para o lavabo, o peso total é 0,6. Então, o diâmetro indicado também é 20. Muito bem. Então, essa é uma pré-definição pelo ábaco. Agora, a gente precisa passar a interpretar esses dados. Então, apesar do ábaco sugerir esses diâmetros diferentes de tubulações para o lavabo e banheiro, nós temos que levar em consideração a lógica de execução da obra, que desencoraja a utilização de diâmetros diferentes em pequenos trechos. Então, imagina que, na hora de executar, a pessoa vai comprar um pedaço de tubo de 25, outro de 20, aí o encaixe que sai, né, do barrilete vai ter 25, da coluna vai ter 25, até a coluna que divide para os dois, lavabo e banheiro, se a gente pensar ali, ó, 6 mais 7 já vai dar 1,3, ou seja, ele já seria necessário 25 de diâmetro até chegar no ponto de entrada no banheiro. E aí, dali em diante, iria diminuir esse diâmetro. Então, não é interessante para a obra ter essas conexões e fazer essas reduções. Então, devido a isso, a gente sugere padronizar ao máximo possível o diâmetro das tubulações. Então, por isso, nós vamos adotar 25 milímetros de diâmetros em todos esses trechos. Depois disso, nós vamos identificar quais são as extensões das tubulações, certo? Então, aqui eu destaquei para vocês as cotas que a gente precisa avaliar só nos trechos do nosso exercício. Notem, esse desenho aqui, como um todo, vai ser disponibilizado para vocês em PDF. Então, para calcular os outros pontos, vocês vão ter que avaliar as cotas e identificar de novo essas dimensões, tá? O sexto passo vai ser identificar as conexões e os registros. Notem, tanto as extensões quanto as conexões e registros vão servir para a gente calcular as perdas na tubulação, certo? Então, nós temos um registro de gaveta no ponto A, que conecta a caixa d'água à tubulação. Depois, nós temos um joelho de 90 graus, onde faz a mudança do sentido. Nós vamos ter um T bilateral. Notem, a água, neste caso, nós vamos levar em consideração o sentido que ela faz para chegar no ponto que eu estou querendo calcular, a pressão. Então, nesse caso, a gente vê que a água vai descer, bater nesse T e correr para o lado. Então, por isso, ele vai ser nomeado como T bilateral. Depois nós temos mais um joelho de 90. E ali, no nosso ponto C, nós temos de novo um T bilateral, que divide, então, o ramal que vai levar para o lavabo e para o banheiro 01. E aí, de novo, uma mudança de sentido e um joelho de 90 respondendo a isso. Outro de joelho de 90, já dentro do lavabo. E aí nós vamos ter um registro de gaveta, que é esse registro que vai servir para fechar a água do banheiro. Além disso, nós vamos ter um T de novo conectando o subramal que abastece o vaso sanitário e o lavatório do banheiro. Mas notem que esse T é diferente do anterior. Por quê? Pelo sentido que a água está fazendo ao correr até o ponto. Nesse caso aqui, nós estamos destacando todas as conexões que levam até o ponto 1. Então, note que ali no ponto D, né, esse T de passagem, o sentido do deslocamento da água é só vertical. Então, por isso, ele é identificado como T de passagem direta. Vocês já vão entender por que é importante a gente prestar atenção nisso. E aí, ali no final, no ponto 1 propriamente dito, a gente tem
um joelho de 90 graus com bucha de latão, que vai ser aquele joelho que já conecta direto na peça do vaso sanitário. E aí, vamos considerar já o outro lado, para abastecer o ponto 2. Notem que até o ponto D, as conexões são as mesmas. Mas, no ponto D, apesar de ser o mesmo T, é a mesma conexão, o sentido que ele cumpre é diferente. Porque agora, para chegar no ponto 2, a água precisa fazer uma volta, certo? Então, por isso, esse T vai ser identificado como T de saída de lado, certo? E, no final desse trecho, a gente tem o ponto 2, que é o próprio lavatório, e que vai ter, então, um joelho de 90 graus também com bucha de latão. A partir da identificação, então, destes elementos, nós vamos identificar as perdas de carga segundo a tabela agora. Lembra que a gente também falou dessa tabela lá no começo? Agora eu trouxe ela aqui só com o é certo da parte que nos interessa. Então, a primeira parte é pensar no diâmetro ao qual eu estou interessado. Então, a gente já tinha visto, né, que de acordo com os pesos que nós levantamos, os diâmetros a serem utilizados seriam de 25 milímetros. Então, nós vamos destacar ali a linha de 25. E agora eu vou identificar quais são as perdas localizadas para cada uma dessas peças. Então, primeiro eu vou destacar o registro de gaveta, que tem uma perda localizada de 0,3. O joelho, que tem uma perda localizada de 1,5 metros. O T bilateral, notem, essa parte é importante. Ele vai ter uma perda de 3,1 metros. Já o T de passagem direta, que vai ser esse T que a gente vai encontrar ali no ponto D, quando eu estou pensando em calcular o ponto 1, que é o vaso sanitário, esse T se comporta como um T de passagem direta, ou seja, a água passa de cima para baixo diretamente. Então, a perda de carga dele é menor, tá vendo? É 0,9. Já quando eu for calcular a perda de carga localizada em relação ao ponto 2, que é o lavatório do lavabo, esse T já vai se comportar como um T de saída de lado, e a perda dele volta a ser 3,1 metros. Então, por isso que é importante destacar que a gente vai avaliar a peça a partir da perspectiva do ponto final que a gente está interessado em calcular. E aí, a partir de todos esses pontos levantados, a gente vai alimentar a planilha própria. E agora, vocês estão vendo essa planilha que foi organizada seguindo o modelo da planilha indicada pela NBR que a gente falou antes. O que a gente fez foi só transplantar os dados da NBR para o Excel e já disponibilizar para vocês. Além disso, nós também já posicionamos aqui as fórmulas. A fórmula para o cálculo da vazão, para o cálculo da velocidade, para a perda unitária, para a perda de carga com relação à tubulação como um todo, a perda de carga pontual, né, relativo então aos registros e conexões, e depois a somatória total de perdas de cargas. Essas fórmulas já estão prontas. E na próxima aula, no outro vídeo, eu vou ensinar para vocês como montar essas fórmulas no Excel, tá? Além disso, essa planilha também vem com os indicativos aqui do que se refere cada uma das colunas. Então,
A primeira coluna, nós colocamos o nome dos trechos que a gente está calculando, certo? Depois, o peso, que nesse caso é a tabela 3, que são os pesos relativos nos pontos de utilização identificados em função do aparelho sanitário e da peça de utilização. Depois, a vazão, que é a Q vezes 0,3 vezes a raiz quadrada dos pesos. O diâmetro, que é o diâmetro das tubulações de PVC, em função dos pesos. A velocidade, que, lembra, ela foi obtida através do ábaco de Flamand, né? Mas a planilha, a fórmula, que também pode ser utilizada em função daquele gráfico, já está aqui posicionada. A perda unitária, que também está relacionada ao ábaco de Flamand, né? A diferença de cota, nesse caso aqui, nós estaremos avaliando as alturas que vão influenciar na pressão. A pressão disponível, que vai ser, então, verificada no projeto através das distâncias verticais entre o fundo do reservatório superior e o final do trecho analisado. E aí, aqui, nós vamos posicionar o comprimento das tubulações. Primeiro, o comprimento real do projeto das tubulações e equivalente. Esse comprimento equivalente vai ser identificado através da análise das conexões existentes no trecho analisado, em confronto com a perda de carga indicada na tabela 5. A perda de carga, então, vai ser calculada, né, pelo comprimento real da tubulação, nessa primeira coluna. Aqui vai ser a perda de carga unitária, que vai ser calculada em relação às peças, né, aos registros e conexões. E depois o total, que vai ser a soma da perda de carga localizada e distribuída. A pressão disponível, vou puxar aqui um pouco para a gente ver melhor o que diz o balãozinho. A pressão disponível é, então, a coluna 8, que vai ser aqui, a pressão em metros de coluna d'água, menos toda a perda que nós teremos aqui, somados na coluna 13, desde o reservatório até o ponto, então, onde nós estaremos pesquisando. E aqui, na última, nós vamos colocar as pressões requeridas no ponto de utilização. Notem, essas pressões dinâmicas mínimas requeridas estão indicadas na tabela também, tá? Muito bem. Esse é o formato básico do que a NBR indica. Aqui nós vamos anexar mais uma coluna especificando as conexões, tá? Só para que facilite na interpretação dos dados aqui na hora do cálculo. Muito bem? Primeiro, a gente precisa identificar quais são os trechos que a gente vai calcular, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Vamos lembrar que nós vamos calcular primeiro daqui, saindo do ponto A, chegando aqui no ponto 1, certo? Então, nós temos vários trechos. O primeiro trecho é esse aqui, ó, que é o barrilete, certo? Então, o barrilete leva do ponto A até o ponto B. Depois, nós vamos ter uma coluna de água fria, que vai levar do ponto B até o ponto C. Depois, nós vamos ter o ramal, que alimenta o lavabo, que vai levar do ponto C até o ponto D. E depois, nós vamos ter o subramal, que leva do ponto D até o ponto 1, que é o vaso sanitário propriamente dito. Então, vamos aqui identificá-los. O primeiro trecho que a gente está calculando, então, é o barrilete. E quais são os dados que a gente tem? O trecho é do ponto A até o ponto B. O próximo, então, vamos voltar lá. A gente vai do ponto B até o ponto C, que vai ser
a coluna de água fria aqui. Então, nós vamos chamar de coluna água fria 1. E ele vai do ponto B até o ponto C. Depois, nós vamos ter, do ponto C em diante, o ramal, que abastece até o lavabo, do ponto C ao ponto D. Então, ramal do ponto C até o ponto D. E depois, nós temos do ponto D até o ponto de abastecimento do vaso, que nesse caso é 0,1. Então, sub-ramal vaso. Nesse caso, do ponto D até o ponto 1. Muito bem. Então, aqui, só para a gente saber onde começa e termina, eu vou destacar o barrilete até aqui e vou colocar uma cor diferente. E também vou destacar aqui o final, que é exatamente o que eu quero saber. O ponto de pressão disponível no final, no vaso sanitário, certo? Muito bem. Antes de mais nada, vale a pena a gente tentar lembrar qual que era mesmo a pressão mínima requerida no vaso sanitário. Lembrem-se que a gente tem 0,5, 1 e 1,5, não é mesmo? Quando a gente tem caixa acoplado, é a menor pressão mínima, que nesse caso é 0,5, ok? Muito bem. Aqui e começar a inserir os dados relevantes na tabela. Lembrem-se que as fórmulas são iguais, então as fórmulas eu posso só clicar nela, clicar aqui no maisinho do lado e arrastar para baixo. Ela já vai ser copiada para todas as células abaixo. Copiar essa e essa. Não se preocupem que está aparecendo esse código aqui, é porque como não tem nenhuma informação, ela ainda fica sem saber o que calcular. Agora vamos lá. Vamos começar pelo barrilete. Qual que é o peso relativo do barrilete? Ora, lembrem-se que o barrilete vai ser a tubulação que vai ter que abastecer a casa como um todo. Então, o peso relativo do barrilete é o peso total do abastecimento dessa residência. Nesse caso, nós já temos até aqui embaixo, né? A gente pode ver. O peso é 4,1. Depois, a gente já pode até economizar. Não, vamos seguir aqui no barrilete. Muito bem. Então, a vazão já saiu automaticamente aqui, ó. 0,61 litros por segundo. E qual que é o diâmetro da tubulação? Ora, a gente pode voltar aqui, né? E lembrar que todas as tubulações, então, nós vamos utilizar 0,25. Então, voltando aqui, as tubulações, o diâmetro deve ser indicado em milímetros. Então, 25. Notem que a velocidade já saiu aqui automaticamente, 1,24 metros por segundo, e a perda unitária vai ser de 0,083 metros de água por metro, milímetros de água por metro. A diferença da cota agora, eu preciso verificar no projeto. Por quê? Essa diferença de cota é que vai influenciar nos metros de coluna d'água, certo? Então, vamos voltar lá para o projeto. Aqui, ó, nós estamos calculando, lembra, do ponto A até o ponto B. Nesse caso, gente, a gente só leva em consideração as medidas verticais para esse primeiro ponto. Então, nós temos aqui 1,30 m, certo? De deslocamento. Então, aqui a diferença de cota é 1,30. A pressão disponível, então. A pressão disponível nesse local é
a quantidade de metros de coluna d'água que nós temos. Nesse caso, é o mesmo valor, 1,30. Ótimo. Agora, a gente vai para o comprimento da tubulação, para que nós comecemos a calcular as perdas, certo? Então, vamos voltar lá. Qual que é o comprimento que nós temos do ponto A ao ponto B? Então, nós temos 59, 0,59 aqui, mais 1,30. Então, aqui é igual, 0,59 mais 1,30. Então, a distância é 1,89. Depois, nós temos as distâncias equivalentes, que devem ser, então, as conexões existentes em cada trecho. Então, agora, eu até vou puxar aqui para o lado para que a gente consiga ver essa última coluna. Eu vou anotar aqui quais são as conexões que a gente encontra nesse trecho A a B. Então, nós vamos ter o registro de gaveta aqui no ponto A, um joelho de 90 aqui e o T bilateral aqui no ponto B. Então, é um registro, joelho e um T bilateral. Então, o registro mais um joelho mais um T bilateral. E aí, agora a gente precisa voltar lá naquela tabela e identificar quais eram os pesos, lembra? Então, olha, o joelho é 1,5. O registro é 0,3. E o T bilateral é aqui, 3,1. Então, nós vamos ter 0,3 do registro mais 1,5 mais 3,1. Zero, 3 mais 1,5 mais 3,1. Aqui eu posso fazer como soma, eu posso fazer só igual que ele já vai direito. 0,3 mais 1,5 mais 3,1. Que vai dar um total de 4,9. Ok? Então, 0,3 mais 1,5 mais 3,1. Aí, automaticamente, nós já temos aqui a perda de carga calculado na tubulação, que vai ser 0,157 metros de coluna d'água. As perdas de carga localizadas, que se dão com relação aos registros, que vai ser 0,408 metros de coluna d'água, e aí nós vamos ter o total de perda, que é 0,565, certo? Nós poderíamos identificar a pressão disponível aqui, mas não nos interessa, porque o que a gente quer saber mesmo é a pressão aqui no final. Então, por enquanto, a gente deixa assim. E vamos calcular a próxima linha. Então, agora vamos para a coluna da água fria 1, que se trata do trecho B ao C. Então, mesma coisa. Qual que é o trecho B ao C? Então, vamos voltar lá para a gente identificar os pesos. Ora, pensem, gente. Do B ao C, tem que vir água para abastecer quem? Ora, para abastecer o lavabo e para abastecer o banheiro. Então, os pesos relativos são do lavabo, que é 0,6, mais o banheiro, que é 0,7. Então, aqui o peso é igual a 0,6 mais 0,7. Enter. E ele já calcula automático. 1,3 é o peso relativo e a vazão já vai dar 0,34. O diâmetro, lembrem-se que a gente já falou que usaremos o mesmo para todas, vai ser 25. Depois, a diferença de cota. Então, agora a gente tem que saber
quanto que tem do ponto anterior até esse ponto que eu estou medindo. Ah, eu esqueci de destacar uma coisa que é extremamente importante. Quando essa distância for descendo, a gente vai considerar positivo essa pressão. Por quê? Quanto mais a água desce, maior vai ser a pressão. E então maior vai ser o metro de colunas d'água. Quando o tubo sobe, quando a água tem que fazer o percurso contrário, diminui os metros de coluna d'água. Então, por isso, a gente usa negativo. Isso vai ser utilizado quando a gente for, por exemplo, calcular o ponto do chuveiro. A gente não vai fazer nesse exercício agora, mas vocês vão ter que fazer. Então, quando estiver subindo a tubulação até o chuveiro, nesse lugarzinho aqui a gente vai usar o valor negativo, ok? Mas nesse caso, vamos continuar para ver qual que vai ser a diferença de cota, então, do ponto B até o ponto C. Então, aqui nós temos do ponto B até o ponto C, 1 metro de distância, certo? Então, a gente volta lá e coloca aqui. A diferença foi de 1 metro. Muito bem. E aqui agora? Agora a gente tem que pensar que nós já tínhamos 1,30 m que tinha descido do A até o B. Do B ao C, nós descemos mais 1. Então, nesse caso, a pressão disponível vai ser igual ao que a gente tem na célula acima, que nesse caso, essa célula aqui acima é a célula I6, mais o que a gente tem na célula aqui do lado. A gente também pode clicar nela que vai funcionar, ó, H7. Enter. Então, agora nós temos a pressão disponível neste ponto de 2,3 metros de coluna d'água. E agora, continuando, vamos ver o comprimento da tubulação real, do ponto B ao ponto C. Então, do ponto B nós temos 20 centímetros daqui para cá e daqui para cá 1 metro. Então, 1,20. Aqui, 1,20. E depois, o comprimento equivalente. Aí é aquele mesmo esquema. Vamos colocar aqui só para a gente ter o registro, tá? Das conexões. Vocês não precisam necessariamente fazer isso. Se vocês quiserem já colocar direto os valores, tá tudo bem. Eu estou fazendo porque eu acho que é mais didático, tá? Então, vamos lá ver. Do trecho B ao C, quantas conexões a gente tem? Então, do B ao C, aqui nós vamos ter um joelho de 90, depois um T bilateral, e aí acabou. Então, é um joelho e um T bilateral. Joelho mais um T bilateral. Muito bem. Então, agora, só para a gente relembrar, quanto que é mesmo o valor de perda de cada um deles? O joelho, 1,5. O T, 3,1. 1,5 mais 3,1 igual 1,5 mais 3,1. E aí, a tabela automaticamente me dá o valor. A perda de carga da tubulação como um todo foi de 0,037, com relação à perda de carga pontual dos registros e conexões 0,14 e a somatória 0,177. Muito bem, agora vamos para o próximo ramal. O ramal CAD. Então, de novo, o que a gente quer saber mesmo? A primeira coisa é o peso. Então, do C ao D, vamos ver o quanto de água a gente tem lá naquele trecho. Do C ao D. Ora, do C ao D, a gente só precisa da água que vai abastecer o lavabo, certo? Então, qual que é a quantidade do lavabo? 0,6 de peso, certo? Então, a gente vai lá e abastece a planilha, 0,6. Automaticamente, a vazão já é calculada, 0,23. Qual que é o diâmetro?
Estamos usando o mesmo sempre, 25. Então, eu já sei que a velocidade vai ser 0,47 nesse ponto e a perda unitária vai ser 0,15. Muito bem. E a diferença de cota? Agora a mesma coisa. A gente vai ver do ponto C ao ponto D quanto que a água vai se mover. Então, do ponto C até o ponto D, notem, aqui andou na horizontal, então é zero. Depois, desse ponto aqui, desse joelho, até aqui a gente não tem a cota. Mas nós sabemos que desse ponto até o nível do piso é 2 metros. E daqui até esse nível são 60 centímetros. Então é 2 menos 60. Então aqui a diferença é igual a 2 menos 0,60. É igual a 1,40. E aí, a pressão disponível, que é igual à somatória do que a gente já tinha com essa diferença que a gente acabou de calcular. Então, é igual a I7 mais H8. É igual a 3,7. Dando sequência. E o comprimento da tubulação real? Então, vamos lá de novo. Do trecho C ao D, nós temos 56 mais 0,58 mais esse valor que a gente já descobriu que é 1,40. Então, 0,56 mais 0,58 mais 1,40. 0,56 mais 0,58 mais 1,40. Muito bem. Agora, vamos aos equipamentos, né, que existem no meio. Então, registros e conexões entre o trecho C e D. Então, vamos lá. Ó, de C a D, nós vamos ter um joelho, outro joelho. Aqui, nós temos um registro de gaveta. Então, 2 joelhos, um registro de gaveta, e aqui nós temos um T de passagem direta, certo? Então, 2 joelhos, um registro de gaveta e um T de passagem direta. 2 joelhos, um registro de gaveta e um T de passagem direta. Muito bem. Vamos lembrar quais são as perdas de cada um deles? Então, joelho, 1,5. Registro de gaveta, 0,3. T de passagem direta. Agora, notem como é diferente, né? Passagem direta, 0,9. Então, 1,5, 0,3 e 0,9. Igual 1,5 mais 1,5 mais 0,3 mais 0,9. Então, a perda aqui é 4,20. E agora vamos para o último trecho do subramal, que é do ponto D ao ponto 1, que é o vaso sanitário propriamente dito. Então, vamos lá. Agora, ó, vamos pensar nos pesos relativos. A água que vinha até aqui, metade vai para cá, para o vaso, e a outra vai para o lavatório. E a gente calculou, lembra que o peso relativo era 0,3 para cada um deles? Então, isso significa que, para o vaso, nós vamos ter peso 0,3. Diâmetro. Continuamos usando 25. Saiu aqui. A velocidade vai ser 0,33 nesse ponto e a perda unitária 0,008. A diferença de cota, então, do ponto D
até o ponto de utilização. Notem, daqui do ponto D até o nível do piso, nós temos 60. E do nível do piso até o ponto de utilização, que é o ponto 1, nós temos 20. Então, a diferença é 60 menos 20. Que dá igual a 0,40. E aí, a pressão, então, é aquilo que a gente já tinha de desnível somado a essa diferença que a gente acabou de calcular. Igual. E 8 mais, posso clicar aqui no H9, 4,10 metros de coluna d'água. É a pressão que eu tenho neste vaso sanitário. Agora vamos ver o quanto a gente perdeu de pressão ao longo do caminho. Então, comprimento real da tubulação. Nesse caso, é esse trecho aqui, o comprimento real da tubulação, não é mesmo? Nós já tínhamos feito o cálculo e descoberto que esse valor é 0,40. Então, aqui é 0,40. Agora vamos falar de equipamentos, vamos ver quantas conexões eu vou ter nesse ponto final. Então, aqui, daqui para baixo, o que tem? Só o joelho de bucha de latão. Então, é um joelho de 90. Nesse caso, a gente já lembra aqui, né? Que é 1,5. Então, aqui a gente só tem mais um joelho. E aqui a gente vai colocar o valor, que é 1,5. Então, nós já sabemos que a perda ao longo da tubulação foi de 0,03. Com relação aos registros, a perda foi de 0,013 e a perda total foi de 0,016. E agora, a gente já consegue saber qual é a pressão relativa neste ponto de utilização. Como que a gente faz isso? Se vocês se esquecerem, gente, é só posicionar o mouse aqui que ele vai indicar de novo. Então, a pressão é igual ao pressão disponível em metros de coluna d'água, que é esse valor aqui, então vou clicar aqui no I9, menos a perda naquele ponto do vaso, menos no trecho CD, menos no trecho BC, menos no trecho AB. Enter. Tadã! Então, nós temos aqui, ó, que a pressão disponível no vaso sanitário vai ser de 3,23 metros de coluna d'água. E qual que era o valor que a gente tinha que ter? 0,5. Então, deu tudo certo. A gente tem a pressão necessária que o ponto pede. E se não desse? Muito bem. Aí nós teríamos que fazer algum tipo de adaptação no projeto. Em geral, quais são elas? Quanto maior for o diâmetro da tubulação, maior vai ser a velocidade, maior vai ser a pressão da água. Então, a gente pode aumentar alguns diâmetros. E onde que a gente vai aumentar esses diâmetros? Ora, a gente tem que pensar em qual ponto vai ser melhor para o projeto. E neste caso, lembrem-se que para os pontos de utilização no banheiro, na cozinha, nós temos peças padronizadas que geralmente vão trabalhar com 20 ou 25 milímetros de diâmetro. Então não é legal a gente passar disso. Já inclusive existe uma tabela que eu mostrei para vocês que vai dizer os diâmetros máximos de utilização em cada um dos pontos pela NBR. No entanto, para o barrilete, na tubulação que sai direto da caixa d'água, nós já podemos usar diâmetros maiores. Então, se fosse necessário aumentar a pressão, nós poderíamos, por exemplo, voltar aqui na tabela e aumentar os diâmetros nesses trechos aqui,
de A a B ou até na coluna, se for necessário. Outra forma de aumentar a pressão seria aumentar o desnível, para aumentar os metros de coluna d'água, certo? E aí eu aumentaria a pressão aqui e também poderia resolver esse problema, caso ele surgisse. Muito bem, mas não é o nosso caso. Nesse caso deu tudo certo, nossa pressão no vaso sanitário está funcionando. Muito bem. Então agora vamos ver se na pia também está funcionando, no lavatório do mesmo lavabo, certo? Então, vamos voltar lá para a gente ver. Qual que é o primeiro passo? Identificar os trechos, certo? Que eu vou ter que calcular. Então, vamos voltar para a gente interpretar agora para o lavabo. Notem, qual que é a diferença da tubulação que chega até no vaso sanitário do lavabo para o lavatório? Ora, é só esse trechinho aqui, não é mesmo? Do D ao 2. O resto é tudo igual, tá? O que vai mudar também, que é extremamente importante? A maneira como a água se comporta neste T. Lembra? Neste lado, para abastecer o ponto 1, a água desce direto. Então, esse T é considerado um T de passagem direta. Neste caso que vai abastecer o ponto 2, a água tem que fazer uma curva, uma mudança de sentido. Então, por isso, nesse ponto, ela vai ser considerada um T de saída de lado, certo? É basicamente essa a diferença. Então, ou seja, do trecho A ao B é o mesmo, do B ao C é o mesmo, do C ao D é o mesmo. Então, a gente pode copiar esses dados na planilha. Então, eu posso vir aqui e copiar. Ctrl C, Ctrl V, porque eles são todos iguais. E agora eu já vou fazer direto o que é novo, que é o subramal, nesse caso agora do lavatório. Ok? Então, neste caso, nós vamos agora ver que ele é do ponto D ao ponto 2. Então, aqui agora é D a 2. Certo? Qual que é o peso? Ora, vamos voltar lá só para a gente avaliar, né? Então, lembra? A água que chegou aqui, ela vai ser dividida. Uma parte vem para o vaso e a outra parte vem para a pia. Então, a gente lembra aqui, ó, que o peso relativo para o vaso era 0,3 e do lavatório também era 0,3. Então, aqui o peso relativo é 0,3. Certo? Só para ficar igual, eu vou puxar para cá e já vou colocar uma cor, né? Para saber que é esse o dado que a gente está avaliando. E agora eu vou puxar para cá as fórmulas, lembra? É só selecionar, vai abrir esse quadradinho aqui do lado direito inferior e eu posso copiar para baixo a mesma configuração de fórmula, ok? Muito bem. Agora aqui, ó, nós vamos ter o diâmetro, é o mesmo, 25. Muito bem. Saiu automaticamente, ó, a velocidade, 0,33, a perda unitária, 0,008. A diferença de cota, agora eu quero saber, então, o valor que se move. E aí, vamos pensar. Do ponto D até o ponto 2, está na horizontal. Então, ou seja, não teve mudança de cota. Então, neste caso, aqui nós vamos colocar 0. E aqui, da mesma forma, igual a quantidade de peso que vinha dos outros trechos, né? Então, nesse caso, é I12 mais aquilo que foi acumulado no trecho. Nesse caso é 0. Então, se mantém.
3,7 metros de coluna d'água neste ponto. Comprimento da tubulação do ponto D até o ponto 2, 66 centímetros. E os equipamentos, né? Quantas conexões existem ali? Ora, do ponto D até o ponto 2 é só o próprio joelho. Ah, muito bem. E esse T de saída aqui, lembra que eu falei para vocês que ele era diferente? Ah, então agora vamos voltar e corrigir o trecho anterior. Lembra que a gente só copiou e colou o trecho C ao trecho D? Ora, no trecho C ao trecho D é que a gente considerou ó, joelho de 90 aqui, joelho de 90 ali, o registro aqui, só que aí a gente calculou ó, o T de passagem direta, que nesse caso tinha como peso ó, de passagem direta a perda de 0,9. Agora, o T de saída de lado tem perda de quanto? Ó, 3,1. Então, nós vamos voltar lá e trocar aqui em cima. Ó. Lembra nos equipamentos? Ó, ao invés de 0,9, nós vamos colocar 3,1, certo? Que é, então, aqui, ó, relativo ao T de saída de lado, que tem perda de 3,1, certo? Então, agora sim, ó, 1,5 mais 1,5 de cada um dos joelhos, mais 0,3 do registro, mais 3,1 do T. Agora sim, essa coluna de cima está correta a perda, certo? Foi atualizada. E agora sim, vamos colocar a conexão que nós temos no último trecho. Então, no último trecho, a gente sabe que é um T de bucha de latão. E nós já colocamos várias vezes, né, que a perda é de 1,5. Então, aqui é 1,5. Então, a perda ao longo da tubulação foi de 0,006. Com relação às conexões, ou seja, as perdas localizadas, 0,013. E somando um total de 0,018 de perda ao longo do caminho, certo? A soma dos dois. E aí agora, para a gente saber o peso naquele ponto de utilização. Então, nós vamos fazer igual a pressão disponível no ponto, que é esse, menos a perda no trecho, menos a perda no trecho CD, menos a perda no trecho BC, menos a perda no barrelete. Enter. Então, nós temos 2,8. E qual que era a pressão mínima? Lembra? 0,5, 1 para maior parte e depois 1,5 para quando a gente tem a válvula de descarga. Então, nesse caso, como é um lavatório, a pressão seria 1 metro de coluna d'água. E nós temos 2,8 metros de coluna d'água. Então, também está funcionando. Muito bem? Entendido? Essa é a maneira com que a gente calcula a pressão disponível, então, nos pontos de utilização. Agora, eu vou disponibilizar para vocês o exercício que vocês devem fazer para calcular os outros pontos disponibilizados aqui nesse exercício. Agora, vocês vão ter que calcular o ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? É isso. Muito obrigado e até semana que vem.